Geralmente as igrejas são procuradas quando os fiéis buscam paz e uma certa conexão com o sagrado através da fé. E até mesmo por isso o local geralmente é calmo e repleto de tranquilidade. No entanto, vale ressaltar que nem sempre as igrejas serão sinônimos de calmaria e bondade. Existem muitos relatos e registros de situações que ocorreram dentro e nos arredores de igrejas que ultrapassaram todos os limites já vistos, e é exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver vídeos chocantes em igrejas. Então, deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são esses vídeos chocantes feitos em igrejas. Um vídeo que vem circulando na internet há algum tempo mostra o momento em que o Papa Francisco, em uma visita à Praça de São Pedro, passa por alguns jovens deficientes e cadeirantes, fazendo uma oração para cada um deles. Porém, o que chamou muito a atenção foi o segundo jovem, que ao ser tocado pelo Papa em sua cabeça, parece reagir de maneira bem estranha. Ele abre a boca, fica com uma fisionomia bem diferente e logo depois parece se sentir mais aliviado. Não demorou muito para que a cena repercutisse e as pessoas dissessem que o líder religioso estaria fazendo um exorcismo. É claro que tudo não passa de hipóteses e não é confirmado. De fato, a reação do jovem com a oração e bênção do Papa é algo bem estranho e até mesmo assustador. Mas poderia ser muito bem algo relacionado à sua deficiência ou à sua doença. Uma mulher foi vista no momento em que passava em frente a uma igreja completamente nua durante o dia. As pessoas que passavam pelo local ficaram espantadas com a situação e começaram a filmar tudo. O que mais impressiona é a calma e a cara de pau da mulher mesmo estando daquela forma. Como se não bastasse estar despida na frente de muitas pessoas, ela ainda entra na igreja, mesmo estando ali, despida. Não se sabe ao certo o porquê da mulher estar agindo dessa forma, mas, segundo alguns rumores, ela estaria embriagada ou sob efeito de drogas. As pessoas que filmam ficam espantadas com a cena e mais ainda quando percebem ela entrando na igreja. Afinal, a falta de respeito com a igreja estava sendo imensa e indo totalmente contra os princípios. Segundo algumas informações, ela foi retirada do local e a polícia foi acionada. Durante uma celebração em uma igreja na Bulgária, no ano de 1990, um registro indaga os internautas até os dias de hoje. Na gravação feita na época, podemos ver a câmera circulando por ali e mostrando a multidão. Até que, de repente, um homem aparece bem ao fundo observando a multidão. O que mais chama a atenção é a aparência do homem, que é a mesma da qual a gente conhece como Jesus. Cabelos longos, barba, e por isso esse registro ficou conhecido como aparição de Cristo em uma celebração na Bulgária. De fato, o registro se torna bem intrigante, pois a única pessoa que realmente não se comporta como as demais e somente observa é esse homem que supostamente seria Jesus. Existe a hipótese levantada de ser um homem caracterizado como Jesus, justamente para intrigar as pessoas, mas nada foi confirmado até hoje. Um homem encontrou o endereço de uma igreja abandonada e decidiu visitar o local durante a madrugada. Uma ideia bem maluca, por sinal. Filmando tudo, ele chega na igreja e vai entrando. A princípio, nada demais acontece, porém, poucos instantes depois de mostrar alguns locais tomados por poeira e com um visual bem assustador, ele começa a escutar o que parece ser o choro de uma pessoa. Assustado e sem entender nada, ele caminha em direção ao som do choro que vai ficando cada vez mais alto. Em um certo momento, então, com sua lanterna, ele ilumina os antigos assentos da igreja e lá estava uma mulher, sentada com uma cor completamente pálida, olhando fixamente para ele. Obviamente, ele leva um baita susto e se afasta. What the hell? Hello? Hello?
A mulher, que tinha uma cor bem estranha, realmente parecia ser algum fantasma ou espírito. Afinal, uma pessoa viva não teria aquela aparência. O vídeo postado pelo homem gerou uma longa discussão entre as pessoas que acreditam se tratar de um demônio que estaria presente nessa igreja abandonada. Durante o batismo em uma igreja, uma mulher desconhecida entrou na igreja e assim começou a ofender o padre que estava fazendo a cerimônia. Ela ataca o padre com palavras ofensivas e o líder religioso retruca também a xingando e mandando ela sair do local. A mulher não obedece, o padre se irrita e parte para cima da mulher, jogando a água usada no batismo e até mesmo a agredindo. Pessoas que estavam presentes na igreja ajudaram a conter o padre irritado. A mulher foi retirada do local pelas pessoas e o momento que era gravado acabou repercutindo. Segundo informações, o padre havia assumido a paróquia há cerca de 1 mês e meio, mas ele acabou sendo afastado por conta da situação. Embora se acredite que o exorcismo seja uma prática vista apenas em filmes de terror e seja da Idade Média, a prática sempre existiu e continua viva na Igreja Católica. O padre Gabriel Amorth foi um dos exorcistas mais renomados da Igreja Católica e serviu como exorcista oficial do Vaticano por cerca de 60 anos. Acredita-se que ele tenha realizado cerca de 160 mil exorcismos ao longo de sua carreira. E a partir disso, ele escreveu vários livros sobre o assunto, buscando compartilhar sua experiência e conhecimento com o público. No considerado seu último exorcismo, tudo foi registrado enquanto o padre tentava expulsar a entidade de uma mulher chamada Cristina. A italiana estava passando por diversos problemas relacionados à personalidade e pensamentos ruins, porém nenhum psicólogo ou psiquiatra conseguiu ajudá-la. Foi então que Gabriele Amorth entrou em ação. No vídeo bem assustador, podemos ver Cristina se debatendo e com uma voz muito estranha durante o ritual. Mai, non la tocchi! No! Mandalo via! Non è supporto! Non è supporto! Para quem não sabe, o exorcismo é um ritual religioso muito restrito, realizado na Igreja Católica e em algumas outras denominações cristãs, com o objetivo de expulsar supostos espíritos malignos, demônios ou entidades sobrenaturais de uma pessoa possuída. A Igreja Católica tem protocolos e procedimentos bem rigorosos para a realização de exorcismos, e apenas padres com autorização específica são designados para exercer essa função. Pouco depois desse exorcismo em questão, Gabriele foi internado com pneumonia e ele faleceu. Durante uma missa em Nova York, no ano de 1999, alguns líderes religiosos de todo o mundo se reuniram para a consagração pela paz mundial. A celebração parecia ocorrer normalmente como de costume. Porém, em um determinado momento, mais precisamente na hora de citar sobre o sangue e o corpo de Cristo, o padre que falava ao microfone começa a tremer e sua voz muda repentinamente, parecendo ser outra pessoa que estaria falando. This is my body, which will be given up for you. No momento, algumas pessoas parecem perceber, outras não, e a celebração continua normalmente. Segundo alguns relatos, o padre teve sua voz normalizada momentos depois, algo realmente bizarro que gera curiosidade até os dias de hoje. Of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, it will be shed for you and for all. A celebração era transmitida para todo mundo na TV e muitos dos telespectadores perceberam a situação, que repercutiu mesmo sem o poder da internet na época. O boato que circulava, e muitos acreditam até os dias de hoje, é que a voz seria de Jesus Cristo, que teria se aproximado do padre e colocado sua voz no momento da celebração.
Em 7 de novembro de 1999 foi celebrada uma missa solene na Basílica Menor de Lourdes, na França. O arcebispo de Lyon na época, chamado Cardeal Billet, que hoje já é falecido, foi o celebrante. A missa estava sendo transmitida na televisão e acabou repercutindo e chamando a atenção por conta de uma coisa bem estranha. Sobre o altar estavam duas hóstias bem grandes a serem consagradas, uma por cima da outra, na parte superior de uma bandeja. Quando o arcebispo estendeu a mão para consagrar a hóstia e invocar o Espírito Santo, é possível ver uma hóstia subindo e levitando em cima da outra, permanecendo ali no ar sem nenhuma explicação. En répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang. É nítido o momento exato em que a hóstia se levanta e não há nada segurando ou a puxando. Durante todos esses anos, muitos especialistas já olharam inúmeras vezes o vídeo, mas não há nenhum indício de montagem. Algumas mulheres faziam uma live em uma igreja abandonada no México, mostrando o local na intenção de arrecadar um dinheiro através de doações e assim conseguirem reformar e reabrir a igreja, que já havia sido muito importante para os fiéis daquela região. No registro podemos ver o interior da igreja, onde aparecem algumas cadeiras, o altar, porém o mais bizarro é o exato momento onde uma voz começa a soar pedindo ajuda. Não se tratava de nenhuma das mulheres que ali estavam, mas sim uma voz diferente, supostamente de uma criança, que bem triste gritava por ajuda. As mulheres vasculharam toda a igreja na expectativa de achar quem estava pedindo ajuda, mas nada foi encontrado e obviamente que elas ficaram assustadas. As mulheres olham todos os cantos possíveis da igreja para ver se encontravam a suposta criança, porém nada foi encontrado. Os internautas que acompanhavam a live logo começaram a dizer que poderia se tratar de um fantasma que estaria assombrando o lugar abandonado. Um pastor de Soweto, cidade pobre na Grande Joanesburgo, na África do Sul, está causando polêmica após supostamente ressuscitar um homem dentro de um caixão. Nas imagens podemos ver o homem depois de ressuscitado sendo levado para dentro do templo, onde ele recebeu comida e se recuperava da experiência bizarra. Bom, a situação não agradou muito aos fiéis que acompanhavam o padre e a igreja. Muitos o acusaram de ter armado tudo para ganhar repercussão e fama. Protestos e ameaças foram feitas contra o padre, que era acusado de enganar e usar da fé das pessoas para se beneficiar. Alguns outros fiéis acreditavam no padre e na ressurreição do homem provocada por ele. Vendo toda a repercussão, que na sua maioria era bem negativa, o padre e pessoas da igreja começaram a se retratar, dizendo que na verdade o homem não foi ressuscitado pelo padre, mas que ele já teria voltado à vida e antes de sair do caixão ele foi levado ao padre para que recebesse uma bênção. Um suposto demônio teria sido visto e registrado no topo de uma catedral na Itália. E obviamente que ao ser compartilhado, o registro chocou muitas pessoas. Nas imagens podemos ver o suposto demônio bem grande com asas, escalando e posando no topo de uma das torres da catedral. O local seria próximo ao Vaticano, lugar em que supostamente o demônio também teria sido avistado. Essa mesma entidade também teria sido vista no Canadá, em uma avenida, em cima de um galho de uma árvore. Essa conjunção de aparições então começou a assustar e intrigar muito as pessoas. Muitos diziam, e ainda dizem, não passar de uma montagem ou edição apenas para chamar a atenção e causar medo nas pessoas. Outras dizem acreditar realmente nas aparições, já que o demônio estaria procurando o local sagrado em busca de almas perdidas. Esse foi o vídeo, dê seu like, João Barão falou e tchau.